Olá, amiguinhos! Hoje eu vou contar uma história super legal que aconteceu há muito, muito tempo atrás. É a história de um homem chamado Abrão e sua esposa, Sarai. Eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus, um lugar bem longe daqui. Abrão e Sarai já eram um pouquinho mais velhos e não tinham filhos, mas eles se amavam muito e amavam a Deus. Um dia, uma coisa incrível aconteceu. Deus falou com Abrão. Imaginem só. Deus disse assim: Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, vou te abençoar e engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. Uau! Que promessa gigante, né? Abrão não pensou duas vezes. Ele confiou em Deus de todo o coração. Então, ele arrumou suas coisas, chamou a Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus empregados e bichinhos. Era uma caravana enorme, e lá foram eles, numa grande aventura, sem saber exatamente para onde estavam indo, mas sabendo que Deus estava com eles. Eles caminharam, caminharam e caminharam por muitos dias, atravessando desertos e montanhas, até que chegaram numa terra muito bonita chamada Canaã. Quando chegaram lá, Deus apareceu para Abrão de novo e disse: Eu darei esta terra aos seus descendentes. Abrão ficou tão feliz e agradecido que construiu um altar para adorar a Deus. Ele sabia que Deus cumpre o que promete. Mas o tempo foi passando, e Abrão e Sarai continuavam sem filhos. Às vezes, eles ficavam um pouco tristinhos, pensando se a promessa de Deus iria mesmo se cumprir. Numa noite muito estrelada, Deus chamou Abrão para fora da sua tenda. O céu estava lindo, piscando com milhares e milhares de estrelinhas. Deus disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Abrão olhou e pensou: Nossa, é impossível contar tantas estrelas. E então, Deus disse a coisa mais maravilhosa de todas: assim será a sua descendência. Isso quer dizer que Abrão teria tantos filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que não daria nem para contar, igualzinho às estrelas do céu. Abrão acreditou em Deus. Mesmo que parecesse impossível, lá no fundo do seu coração, ele sabia que para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que, por causa dessa fé tão grande, Deus ficou muito feliz com Abrão. Depois de um tempo, Deus fez uma aliança, um pacto super especial com Abrão. É como uma promessa de dedinho, só que muito mais séria e importante. Deus mudou até o nome dele. Abrão passou a se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai passou a se chamar Sara, que significa princesa. Eram nomes novos para uma vida nova que estava começando. Um dia, num dia de muito calor, Abraão estava descansando na porta da sua tenda quando viu 3 homens se aproximando. Naquela época, era muito importante ser legal com os visitantes. Então, Abraão correu ao encontro deles, se curvou e disse: Por favor, fiquem aqui, descansem um pouco, lavem os pés e comam alguma coisa. Ele foi super hospitaleiro. Ele pediu para Sara preparar um pão bem gostoso e mandou preparar a melhor comida que eles tinham. Enquanto os visitantes comiam, um deles, que na verdade era o próprio Senhor, perguntou: Onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu: Está ali na tenda. E o visitante disse algo surpreendente: Daqui a 1 ano, eu voltarei, e Sara, sua esposa, terá um filho. Lá de dentro da tenda, Sara ouviu a conversa. E ela riu. Ela riu baixinho, pensando: Como eu vou ter um filho agora que já sou tão velhinha? E Abraão também. Parecia uma piada, né? Mas o Senhor sabia que ela tinha rido e perguntou para Abraão: Por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara ficou com um pouquinho de medo e disse: Eu não ri. Mas o Senhor sabia a verdade. Ele sabia que, no fundo, era um riso de quem não estava acreditando muito. Mas a promessa de Deus era mais forte do que qualquer dúvida. E sabem o que aconteceu? Exatamente como Deus prometeu, 1 ano depois, Sara deu à luz um menininho lindo. Abraão já tinha 100 anos e Sara 90. Eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri, porque a chegada dele trouxe muita alegria e risadas para a família. A risada de dúvida da Sara se transformou em uma risada de pura felicidade.
A história de Abraão nos ensina uma lição muito importante, amiguinhos. Nos ensina sobre ter fé. Fé é acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando a gente não consegue ver como elas vão acontecer. Abraão esperou muitos e muitos anos, mas ele nunca deixou de confiar. E no final, a promessa se cumpriu de um jeito muito mais maravilhoso do que ele poderia imaginar. A família dele cresceu e se tornou uma grande nação, o povo de Israel, de onde, muito tempo depois, nasceu o nosso Salvador, Jesus. Então, quando alguma coisa parecer muito difícil ou demorada, lembrem-se de Abraão, olhem para as estrelas e lembrem-se que o Deus que fez cada uma delas também tem um plano lindo para a sua vida. Ele é fiel e sempre cumprirá suas promessas. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Foi muito legal contar para vocês. Não se esqueçam de sempre confiar em Deus, está bom? Um beijo grande e até a próxima historinha. Tchau!